começar. Então, vamos lá, gente. Depois de muito trânsito, muita resiliência, todos chegaram, né? Que bom que vocês estão aqui, tá? Apesar de todo o transtorno que foi para todo mundo hoje chegar, é um prazer recebê-los e que vocês, né, conheçam aqui a nova clínica. Então eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Érica, para quem não conhece. Eu sou médica, nefrologista, sou paliativista também, tá? E hoje eu sou diretora da Renal Plus, né? E o que a Renal Plus é, que a gente quer apresentar para vocês, o que a Renal Plus tem de diferente, né? Então a gente quer trazer acesso, tá? Então acesso, que os pacientes tenham mais acesso a uma diálise de qualidade, as modalidades disponíveis, que são a hemodiálise, a hemodiafiltração, a diálise peritoneal, mas que a gente faça isso de uma maneira individualizada e com muita qualidade. E sempre o objetivo é melhorar, né, a vida do paciente, tá? Melhorar a qualidade de vida, que ele faça o tratamento e que ele consiga sair daqui fazendo as suas atividades do dia a dia, que ele consiga trabalhar, que ele consiga viajar, que ele consiga realmente levar a vida, né, de uma maneira com muita qualidade, tá? Nós temos aqui uma equipe multiprofissional, né? A gente sabe que caminhar sozinho é sempre mais difícil, então a nossa equipe, ela vem aqui realmente para agregar e que a gente possa trazer para vocês, né, uma qualidade de vida maior. E hoje a gente vai falar sobre os direitos. Quais são os direitos dos pacientes renais? Primeiro eu vou chamar aqui para falar um pouquinho a Paula Todesco. Ela é representante do Freestyle, da Libre, da Abbott, em parceria com a Renal Plus. Ela vai falar um pouquinho e esclarecer as soluções para os pacientes diabéticos, tá bom? Então, vamos lá, Paula? Vamos. Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui, principalmente nesse dia chuvoso, que foi difícil para chegar, mas chegamos. Então, é um prazer novamente, quero agradecer a doutora Cris e a clínica por ter me convidado para fazer essa apresentação e trazer também a importância do controle glicêmico. E tudo isso a gente pode fazer hoje através do Freestyle Libre 2 Plus, tá? Então vamos lá, o que é o Freestyle Libre? O Freestyle Libre ele é um monitoramento contínuo de glicose, onde a gente vai poder ter a nossa medição através de um sensor. Então ele é composto de um sensor, a caixinha, o aplicador e a caixinha onde vem o sensor. Quais são os grandes diferenciais do sensor do Freestyle Libre? O diferencial é que antes, para a gente ter a medição da nossa glicose, era necessário fazer a ponta de dedo. E isso gera uma certa frustração, não é todo momento que a gente consegue fazer uma ponta de dedo, que tem que parar tudo que a gente está fazendo para furar, né, Ju? A Ju sabe bem como é que é isso. Então, é muito complicado ter esse momento. Então, é importante ter o Freestyle Libre, porque ele vai estar na palma da nossa mão. Nós vamos utilizar um sensor, que nem ela está utilizando, no braço, e as informações da nossa glicose vai passar tudo pro celular simultaneamente. Basta estar com o celular próximo ao paciente, tá? Então esse é um grande diferencial. Ao invés de furar o dedo, nós vamos ter todas as informações na palma da nossa mão, sem ter que parar o que a gente está fazendo. Além disso, nós temos alarmes opcionais que podem ser aplicados no aplicativo de hipoglicemia e de hiperglicemia. Então, se a gente colocar essa função, por exemplo, eu vou colocar o meu alarme de hipoglicemia de 70 miligramas por decilitro, quando eu estou aqui trabalhando ou falando com vocês e eu estou chegando nessa medição, o próprio celular, o aplicativo, me emite um alarme dizendo como eu estou. Então, é um alerta. Então, com esses alarmes, eu posso estar fazendo o que for, que eu vou saber o que está acontecendo comigo, porque ele mesmo vai me avisar. É o nosso primeiro sensor de 15 dias, porque anteriormente o nosso sensor era de 14, e a faixa etária do primeiro sensor era a partir de 4 anos de idade, e agora é a partir de 2 anos de idade. O tamanho do sensor, ele é bem pequeno, ele é do tamanho da moeda de R$1. Como eu comentei, ele passa as informações automaticamente para o aplicativo, então não precisa ficar escaneando, e ele é resistente à água. O que é ser resistente à água? O sensor sendo resistente, eu posso tomar banho, eu posso entrar numa piscina, eu posso entrar no mar. Mas a gente recomenda em bula não ficar submerso por mais de 30 minutos por dia.
porque senão pode ser que ele descole com mais facilidade por ser um adesivo. A diferença do sensor para a ponta de dedo é que o sensor do Freestyle Libre, ele mede a glicose através do interstício. O interstício é essa camada que fica logo abaixo da nossa pele. E a ponta de dedo é feita a medição através do nosso sangue. Então essa imagem, ela é bem ilusória e mostra exatamente o que acontece com a medição do Freestyle Libre. E qual que é o sistema que a gente utiliza? Os pacientes, eles utilizam o Freestyle Libre Link, o aplicativo. O médico ou profissional da saúde utiliza a plataforma LibreView e o familiar ou cuidador também pode acompanhar o paciente baixando o aplicativo Libre Link-Up. Então esse é o nosso sistema de integração, onde nós temos 2 aplicativos e uma plataforma digital. E o que é interessante do Freestyle Libre? Quando era feito a ponta de dedo com o paciente diabético, quando a gente tira o sangue e coloca no glicosímetro, nós temos apenas um número que vai mostrar a nossa glicose. Com o Freestyle Libre isso muda. Além de ter um número, nós temos mais uma seta e um gráfico já das últimas 8 horas já na tela inicial. Então isso mostra para ele uma visão que ele não teria com apenas um número. Porque com 112 aqui, ele entende que a glicose dele, com a seta para cima, ele vai subir. Então, vai aumentar ainda essa glicose. Então, ele consegue ter uma conduta mais assertiva. Além do gráfico, que traz o passado. E principalmente para os médicos, quando vão analisar através da plataforma digital, consegue ter uma imagem de 24 horas por dia do gráfico glicêmico do paciente. Além disso, ele faz a medição a partir de 40 até 500. Quando estiver abaixo de 40 vai estar em low e quando estiver acima de 500 ele vai aparecer como high. O que é interessante também do Libre 2 Plus é que ele passa as medições para o aplicativo de minuto a minuto. Então se a gente deixar o aplicativo aberto na nossa frente, você vai ver o número mudando caso haja uma mudança na curva glicêmica. E, pode passar. Se eu medir e vocês estão vendo esse espacinho em branco, é porque ele teve uma perda de sinal. Isso acontece porque ele faz a transmissão da glicose para o aplicativo através do Bluetooth. Então, caso a gente esteja em algum local onde tem muita gente utilizando o Bluetooth, ou esteja longe do celular por mais de 6 metros, ele vai perder a conexão e vai ficar esse espacinho em branco. Então, quando a gente pega o celular novamente, basta fazer um escaneamento no sensor que ele completa o gráfico, porque o sensor ele armazena até 8 horas de informação. Então, se for acontecer alguma coisa, ficar longe do celular, fiquem despreocupados, porque até 8 horas vocês podem fazer o rastreamento e completar esse gráfico. Além disso, no próprio aplicativo, quando vocês abrem tem a medição, aparece essa nota, adicionar observação. E pode ser incluído o alimento, se fez uma aplicação de insulinação rápida, ação prolongada, ou até mesmo se eu pratiquei algum exercício. Aqui, quando coloco o alimento, a gente consegue colocar a quantidade total de contagem de carboidrato. Ou, eu não sei fazer contagem de carboidrato, eu posso escrever, comi um prato de macarronada, ou comi um prato de estrogonofe, o que for você consegue escrever também. E quando você dá como concluído, tudo isso também vai para os relatórios. Então, para o médico entender muitas vezes o pico glicêmico que aconteceu, essas anotações ajudam bastante. Além disso, no próprio celular, não somente para os médicos na plataforma digital que vão ter diversos gráficos para ele fazer análise, no próprio aplicativo ele também traz informações de tempo no alvo, de quantos episódios de hipoglicemia o paciente teve, em quais horários, qual foi a média de glicose também por horário. Ele traz o gráfico de padrões diários, que ele junta todos os gráficos diários num único gráfico para ver padrão de hipoglicemia, de hiperglicemia. Traz uma glicada estimada. E por que glicada estimada? Glicada estimada é perante o uso apenas do sensor. É diferente da laboratorial, que é feita uma média ao longo de 3 meses. E aqui o uso total do sensor. Então, gente, sobre o Freestyle Libre, era isso que eu tinha para falar.
Eu convido a Flavinha agora, que também vai falar sobre um outro produto da divisão. E é contigo. Primeiramente, boa noite. Sou a Flávia da Abbott, sou nutricionista também. E o objetivo aqui hoje é fazer uma discussão rápida sobre um produto específico para ajudar a controlar o açúcar do sangue. Então, a Abbott, ela tem hoje um produto específico que é o Glucerna SR. E o que ele tem de novidade, ou o que ele traz na formulação que ajuda muitas vezes o paciente diabético a controlar os níveis de açúcar no sangue. Além dele ter fibras, nutrientes, ele também possui um carboidrato de liberação lenta. E o que esse carboidrato de liberação lenta ele faz? Ele é quebrado lentamente até a última porção do duodeno. Então, conforme essa quebra vai sendo lentamente, o paciente consegue ficar com a glicemia estável por um tempo maior. Então, isso evita muitas vezes do paciente ter uma hiper e até mesmo uma hipo. Diferente do paciente tomar apenas um tipo de carboidrato, como ali mostra. Geralmente, maltodestrina, alguns tipos de carboidrato que não tem essa composição lenta, ela acaba sendo digerida até a primeira porção. Então, a digestão é mais rápida, com isso você consegue também subir a glicemia mais rápido. Então, o Glucerna, por ele ter esse carboidrato de liberação lenta, ele ajuda o paciente a controlar os níveis de açúcar. E isso você pode observar já no primeiro dia. Como você está com o Libre, você consegue ter essa visualização melhor. Ou quando você até faz a ponta de dedo, porque quando você toma no primeiro dia, você já consegue ver que você conseguiu melhorar e conseguiu deixar essa glicemia por um tempo maior, mais estável. E para aqueles pacientes também que apresentam muita hiponoturna, ele é indicado exatamente por conta dessa quebra ser feita lentamente. O paciente ele consegue dormir tranquilo, sem ter o pico de hiponoturna. Ele acorda de manhã, muitas vezes ele vai fazer ou vai medir a glicemia, ele vai observar que a glicemia dele ficou estável e não teve essa oscilação. Então, nós temos aqui duas apresentações. Nós temos a apresentação líquida, inclusive eu trouxe ali para vocês também degustarem. Nós temos a apresentação líquida em 2 sabores, que é o baunilha e o chocolate, e a apresentação dele em pó, que ele só tem o sabor baunilha. O pó geralmente acaba sendo um pouco mais acessível para quem não tem essa preocupação de fazer a manipulação em casa. O líquido geralmente as pessoas preferem quando vai sair, ou até mesmo por não ter essa grande facilidade de manusear o pó. Mas o pó nós temos em 2 apresentações, a de 400 gramas e de 850. Inclusive eu também tenho um programa de desconto que eu trouxe aqui para vocês, que vocês ganham na primeira compra 30% de desconto, tanto no líquido ou quanto no pó. Essa primeira compra vocês escolhem, ou vocês levam 4 do líquido ou vocês levam pó. Aí fica a critério de vocês o sabor que vocês quiserem ou achar da preferência, um sabor que vocês preferem. A recomendação dele é de 1 a 2 vezes por dia, não mais do que isso. Então, geralmente o profissional de saúde, o médico, ele acaba, junto com o paciente, adequando a dieta e adequando os horários que o paciente muitas vezes pode apresentar alguma oscilação da glicemia. Então, isso vai ficar sobre a conduta médica, tá? Ou a nutricionista ou o médico, eles acabam avaliando. Quando você está com o Libre, você consegue ver os horários ou o tipo de alimento que você faz um pico maior, que aí você consegue ajustar o uso do suplemento nos intervalos, mas aí fica a conduta médica, tá bom? E acho que tem mais um. Então é isso. Obrigada. Vamos continuar. Gente, deixa eu só, falando do Glucerna, deu até um pouco de fome, né? O coffee, que a gente fazia um horário específico, acho que pelo avançar do horário a gente deixa livre, vamos fazer algo mais tranquilo, quem quiser já pegar alguma coisa, comer durante, tá? Se tiverem com fome, todo mundo pegou trânsito, ficou bastante tempo, eu acho que é
está no momento livre, tá? Tudo isso foi preparado, elaborado pela nossa nutricionista, tá? Então, tudo isso vocês podem comer com tranquilidade, tá bom? Bom, vamos seguir agora, a gente vai falar bastante dos direitos dos pacientes, como acessar um tratamento de qualidade, tá bom? Como que a gente pode, o que a gente tem direito, como que a gente vai saber sobre isso, tá bom? Nada melhor do que chamar um advogado aqui, né? Vou chamar o Dr. Giovanni Valério, ele é advogado especialista em saúde suplementar, CEO da GV Assessoria e CEO da GV Assessoria Jurídica. Ele vem falar um pouquinho para a gente quais são os direitos. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite. Bom, quantos beneficiários de plano de saúde a gente tem aqui hoje? Quem tem plano de saúde? Quem é beneficiário de algum seguro-saúde? Plano de saúde, caixa de assistência, somos a maioria, né? Então esse é um tema muito em voga hoje. Nós vamos falar um pouco sobre direitos dos beneficiários de planos privados de saúde em face às operadoras de saúde, né? Então é um tema um pouco customizado em relação a essas empresas, que a gente vai entender um pouco mais ela e como proteger os nossos interesses na saúde privada, tá? A doutora Érica apresentou, nós somos um escritório de advocacia que trabalha com saúde suplementar, né? Então tudo que é relacionado a plano de saúde, convênio médico, acesso, negativa de acesso, reajuste de plano, coparticipação, tudo isso que é uma esfera do direito do consumidor, mas muito focada no direito da saúde, com ênfase no setor privado, tá? Então, nosso escritório atua tanto na parte preventiva como também na contenciosa. E aí, antes de tudo, eu queria trazer para vocês alguns conceitos, né, para que todos consigam aproveitar aí o nosso conteúdo. Prometo que não vai ter muito juridiquês, vai ser um bate-papo bem tranquilo. Falando sobre saúde, a gente pensa em acesso à saúde, né? A Constituição Federal de 88, prometi que não ia ter juridiquês, mas não tem como não falar dessa Constituição que foi importantíssima para esse marco sobre acesso à saúde. A Constituição de 88, ela estabelece para o Estado uma obrigação, o Estado se compromete a garantir saúde para o povo, né? E aí ele institui o que a gente conhece hoje como SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é uma porta de entrada muito importante para dar acesso à população quando ela precisar de assistência médica, tá? Isso criado em 88, a iniciativa privada sempre teve interesse em explorar o mercado da saúde, mas no Brasil, com o advento da Constituição de 88, o Estado fala, ok, você pode explorar, mas isso é uma atividade que eu vou regulamentar, porque o Estado tem um compromisso de garantir acesso à saúde. E aí o Estado regula, cria uma agência, né, para regular a atividade do setor privado em relação à saúde, que é chamado de ANS. Todos conhecem a ANS aqui? Conhece? Curiosamente, a ANS, basicamente, ela é um exemplo do que é a Anatel, a Enel, a ANA. Sempre que tiver uma atividade que o Estado tem interesse, ele sempre vai criar uma agência reguladora para se certificar de que as empresas privadas não estão cometendo nenhuma irregularidade e também para regular esse mercado, tá? Então a ANS a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas ela tem um papel muito importante nesse ecossistema que é a saúde suplementar, tá? As operadoras de saúde, todos conhecem, são empresas privadas ou autarquias públicas ou entidades sem fins lucrativos que resolvem vender planos de saúde, tá? Planos de saúde, não está aqui o conceito, mas a gente pode dizer que é um produto, não é um serviço, é um produto que precisa ser registrado na ANS, né, para ser comercializado, e que são essas operadoras de saúde, essas empresas que vão lá, registram o produto e depois comercializam ela para
os consumidores, aí que vão ser as pessoas físicas e tudo mais. Contrato de plano de saúde, é muito importante esse conceito, porque o contrato é o instrumento pelo qual o beneficiário acessa um plano de saúde. Então, existem 3 formas hoje de contratar um plano de saúde. Você contrata o plano de saúde através do seu CPF, que é o contrato individual. Esses contratos não estão sendo mais vendidos hoje, porque depois que a ANS foi criada, ela criou uma barreira de reajuste, e aí as operadoras falaram, bom, não é tão bom negócio eu vender plano para CPF, eu vou vender plano para empresas, que é o PME, ou para as associações. Aí tem várias, né? Eu, por exemplo, tenho meu plano de saúde, ele é pela CAASP, que é a Associação de Advogados. E aí você tem a Qualicorp, que é a administradora, que contrata com a minha associação e que contrata com a minha operadora de saúde, que no caso é a Mil, né? Mas aí tem a Bradesco, Sul América, todas elas vendem plano coletivo, tá? Esses são os planos coletivos por adesão. E os planos PME é aquele plano que você tem acesso quando você é funcionário de uma empresa ou você é sócio proprietário da empresa. Existe um CNPJ e o seu CNPJ, né, da empresa, que é chamado de estipulante, contrata com a operadora de saúde. A diferença desses 3 planos é que o plano individual, a relação é direta entre o beneficiário e a operadora de saúde. No plano coletivo por adesão e no plano empresarial, essa relação é intermediada por uma terceira empresa, que pode ser o seu empregador ou que pode ser a sua associação, tá? Ok? Então, esses são os conceitos introdutórios. Aqui a gente tem uma imagem que é uma brincadeira, tá? Bradescaus. Porque a gente vai falar de um tópico muito importante que está muito em voga, que é o cancelamento de plano de saúde, tá? Todos devem ter lido ou ter assistido que ultimamente as operadoras de saúde estão cancelando planos de saúde. E isso traz uma certa incerteza, né, ou uma insegurança em relação ao meu contrato com a minha operadora. E uma das questões que eu mais me deparo é, poxa, se eu começar a utilizar o meu plano de saúde, será que eles não vão querer romper comigo? Existe a gente pode dizer que é um tabu mesmo, né, do segurado, porque a gente tem a impressão que é como se fosse um seguro de veículo. Eu pago para não usar, e se eu começar a usar, pode ser que eu seja convidado a me retirar. O cancelamento de plano de saúde, ele é extremamente regulado pela ANS. Lembra que o Estado falou que ia proteger e regular os interesses. Então o Estado cria regras através da ANS dizendo que o plano de saúde individual não pode ser cancelado por iniciativa das operadoras de saúde. Quando isso acontece, é irregular, tá? Mas e os planos coletivos por adesão ou os planos empresariais? Porque eu posso ser demitido da empresa ou eu posso pedir demissão, acabou meu vínculo com o estipulante, eu posso sair da associação, como que fica o meu plano com a operadora? Nesses casos, a inteligência do legislador, né, da lei, foi o seguinte, o plano pode ser cancelado pela perda do vínculo, que eles chamam de elegibilidade, mas quando o beneficiário está internado ou ele está em tratamento de qualquer doença, esse plano não pode ser interrompido. Então, o que eu mais tenho assim, no escritório, tanto no judiciário como um todo, são casos de funcionários ou de associados da Qualicorp que receberam a cartinha da operadora falando, olha, a sua empresa estipulante pediu cancelamento do seu plano. E aí essas pessoas, cientes do artigo da Lei de Planos de Saúde, falou, olha, você não pode cancelar meu plano porque eu estou em tratamento, porque eu estou em acompanhamento médico ou porque eu estou internado. E aí a operadora volta e reativa o plano. E reativa até quando? Até ter alta médica, tá? É interessante essa questão, porque e por que existe essa proteção na lei? É justamente para a pessoa que está internada pelo plano de saúde e tem o plano cancelado,
para ela não ser convidada a se retirar do hospital ou para depois ter aquela conta enorme, né? A sua operadora pagou até aqui e daqui para frente agora é tudo seu, porque seu plano foi cancelado. Então existe essa proteção de não interromper a internação ou não interromper o tratamento, tá? Quando a gente fala de paciente renal crônico, né? Aí tá aqui a doutora para me ajudar. A doença renal crônica, ela é tratada com a diálise ou ela é tratada também com o transplante, tá? Então, quem transplanta continua fazendo um acompanhamento médico. O que significa isso? Segundo a lei, o paciente renal crônico, ele tem direito a um plano vitalício, tá? Porque ele vai ter, a operadora de saúde não pode cancelar, a menos que ele fale, eu não quero mais, eu quero cancelar, aí cancela, tá? Mas o contrário, a operadora de saúde não pode cancelar o plano. Mas, Giovanni, e se cancelar? Né? Porque ninguém é imune às condutas das operadoras. Elas cancelam, né? Erros administrativos acontecem, mas aí a gente sempre tem a ANS e o Poder Judiciário para fazer voltar, tá bom? Então, em relação ao cancelamento é isso. Vamos lá? E aí, falando de plano de saúde, essa é a parte que eu mais gosto, porque é a cobertura assistencial. Esse é o principal objetivo de um plano de saúde. Ninguém contrata plano de saúde se não for para ter uma cobertura assistencial, tá? O que é uma cobertura assistencial? O plano de saúde, ele é obrigado a fornecer cobertura para uma lista de procedimentos que é chamado de rol da ANS. Todos já ouviram falar de rol da ANS? Já? Rol da ANS é uma lista de procedimentos que não exaure todos os que são possíveis fazer, tá? Ela é um rol exemplificativo e a operadora de saúde, sempre que tiver uma prescrição, ela precisa garantir o acesso a esse procedimento, tá? E o que a lei fala? As formas de acesso são... A gente tem 4 formas de acesso. Rede própria é a mais comum. Por exemplo, a gente pode tomar, por exemplo, aqui vamos pegar uma operadora que tem rede própria muito forte, a Apvida. A Apvida é uma operadora de saúde que prefere construir suas próprias clínicas, seus próprios hospitais e atender todos os seus clientes na rede própria. Ela está garantindo a cobertura assistencial por meio de rede própria. Outra forma de acesso são as redes credenciadas, que são prestadores particulares que fazem um acordo com a operadora de saúde para prestar cobertura assistencial para os clientes deles em relação aos atendimentos que eles precisarem. A gente tem também uma outra forma de acesso, que é a rede privada. Essa, particularmente, essa aqui a gente tem todos os contratos. Eu tenho no meu contrato, provavelmente você tem no de vocês, que é rede própria e rede referenciada. Algumas operadoras ainda dão a opção de você buscar a cobertura assistencial na rede privada, tá? Então também é uma forma de acesso. E a terceira forma de acesso é o SUS, né? Parece um erro, mas não é. Toda vez que um beneficiário de plano de saúde vai até o SUS para fazer qualquer tipo de atendimento, seja uma consulta no pronto-socorro, seja uma diálise, o CPF da pessoa, ele é identificado como alguém que tem um plano de saúde. A ANS manda, o SUS encaminha para a ANS o valor do procedimento e a ANS dispara para a operadora de saúde a cobrança. Por exemplo, o Giovanni é beneficiário do plano de saúde A1000 e o Giovanni desceu para a praia e foi atendido na UPA e ele é beneficiário de um plano de saúde A1000. O meu CPF é identificado, o SUS encaminha para a ANS e a ANS manda a conta para a A1000 e a A1000 tem que pagar esse atendimento meu, tá? Por que isso acontece? Porque as operadoras, as empresas privadas que resolveram explorar o setor da saúde, elas se comprometem a cumprir a cobertura assistencial, inclusive na rede pública. Então, o SUS é uma forma de acesso. Claro, não preferencial. Isso aqui é emergência, tá? É quando você não consegue utilizar essas outras 3 aqui, você tem o SUS.
Porque, de novo, a Constituição de 88 tem só uma preocupação: acesso à saúde. Tá? O que é interessante, e é o primeiro artigo da Lei de Plano de Saúde, ele vai conceituar o que é um plano de saúde. Ele fala que é um contrato entre um beneficiário e uma operadora de saúde, onde ela vai garantir sem cobertura, sem limite financeiro. Tá? O que significa sem limite financeiro? Não importa o valor da sua terapia, não importa quantas sessões de terapia você tenha que fazer, a operadora de saúde não pode questionar ou imputar para você um teto. Se a gente fosse comparar com o modelo americano nos Estados Unidos, lá eles podem incluir um limite financeiro. Você vai fazer um procedimento, esse procedimento fica R$100 mil. Eu só cubro 70 mil. Esse é o meu limite financeiro. No Brasil isso não existe, não pode ter, tá? Esse limite financeiro. Isso é texto da lei. E as operadoras respeitam isso, elas não colocam limite financeiro. A prescrição médica, ela é soberana, tá? O que isso significa? Quem define terapia é o médico que assiste o paciente. É ele que vê os exames, é ele que examina o paciente. A operadora de saúde, ela cuida só do aspecto financeiro e administrativo, tá? Ela não prescreve tratamento, não define terapia. A negativa de cobertura, né? O que a gente faz quando tem uma negativa de cobertura? Eu tenho a prescrição médica, encaminhei para a operadora não autorizou minha guia, ou a operadora não negou meu tratamento. Você pode sempre registrar uma reclamação na ouvidoria, mas tende a resolver às vezes, mas o que é mais forte é a INS, tá? Toda vez que o beneficiário procura a INS e fala, olha, eu tenho uma prescrição, tive a negativa da cobertura, a operadora volta atrás e aí você consegue resolver. E depois, claro, tem sempre o judiciário, tá? Esse ponto eu coloquei aqui porque ele é muito emblemático e acontece muito. Às vezes o paciente ele interna, né, no hospital, ele chega no pronto-socorro e ele interna pelo convênio. E aí ele tem alta e de repente chega para ele uma conta do hospital falando assim, olha, sua internação ok, mas esse medicamento ou esse material a sua operadora não autorizou. Está aqui a cobrança para você. Eu recebo muito isso, e aí a pessoa, primeiro ela quase infarta, né, porque geralmente essas cobranças são altíssimas, e aí o que faz nesse caso? Isso é um erro administrativo, tá? Acontece muito em internação, esse é o exemplo que eu dei, e como você vai proceder? A lei fala que o cuidado na internação, ele precisa ser integral, tá? Porque existe a cobertura hospitalar, a cobertura ambulatorial e a domiciliar. A cobertura hospitalar ela é extremamente protegida. Tudo que é prescrito em regime hospitalar, a operadora precisa cobrir. Então, se o seu médico prescrever para você uma almofada, né? Eu peguei um caso desse que é muito bacana, que prescreveu para o paciente uma almofada, porque ele estava com um problema. E aí a operadora de saúde glosou, né? Falou, não vou pagar isso. Isso é um absurdo, isso não vou pagar a almofada. Nós assessoramos ele reclamou na ANS, a ANS paga. Por quê? Porque ele estava em regime de ambulatório, regime hospitalar. E tudo que é no leito hospitalar você precisa cobrir. É cobertura integral, tá? Então, assim, recebeu alguma cobrança do hospital, não se desesperem. É um erro administrativo e que você consegue facilmente resolver pela ANS, tá bom? E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que é livre escolha, tá? Lembra que eu falei que uma das formas de você acessar uma cobertura é por meio da rede privada? A livre escolha, basicamente, é o segurado que escolhe onde ele quer ser atendido. E geralmente esse tipo de plano de saúde com direito à livre escolha, porque veja bem, eu posso contratar um plano que me dá
uma opção com 5 médicos oftalmologistas, e aí eu tenho que escolher entre os 5. Ou eu posso ter um plano de saúde que eu vou escolher entre os 5 e ainda posso escolher fora, né? Vou lá e escolho a doutora Érica, que é minha médica de confiança. A operadora de saúde permite isso, é chamado de livre escolha, tá? Então o conceito disso é o plano de saúde de livre escolha, eles têm as mensalidades mais caras porque ele dá um poder de escolha maior para o paciente. E aí, como acontece a cobertura? Basicamente, a operadora fala, olha, você pode procurar na rede própria, na rede credenciada, mas se você quiser fora, você pode ir. Você só precisa me trazer prova da prescrição, prova da realização do atendimento, do pagamento, e eu vou te reembolsar esses custos. Então, o que a operadora está fazendo quando ela reembolsa, ela está garantindo cobertura assistencial, tá? Quais são as principais empresas que trabalham com esse tipo de plano? Sul América, são as seguradoras, tá? Sul América, a Bradesco, a Unimed Seguros, o Mint também, são aquelas operadoras que têm a mensalidade mais cara, tá? Porque elas permitem essa escolha. Os requisitos do reembolso eu já falei para vocês, né? Prescrição, atendimento e pagamento. E qual é uma prática abusiva da operadora em relação a isso, tá? Eu até me adiantei um pouco, depois eu vou falar no outro slide, mas é questionar a capacidade financeira do segurado. O que acontece? A livre escolha, ela é um mecanismo de garantia de cobertura. E se você cumprir os 3 requisitos, prescrição, atendimento, pagamento, a operadora de saúde automaticamente, pelo contrato, ela tem o dever de reembolsar. E o segurado, ele tem um direito a esse reembolso, porque ele precisa que seja garantido, que a operadora no final custeie o tratamento, o atendimento dele. Algumas operadoras passaram a fazer o quê? Olha, eu quero saber qual que é a sua capacidade financeira para pagar a sua consulta médica. Isso, a ANS já se posicionou, que é uma prática abusiva, porque a capacidade financeira não é regulamentada pela apólice. Quando você vai contratar o plano de saúde, vale lembrar, a operadora de saúde não pede seus 3 últimos olerites. Ou pede? Não pede, né? Não pede. Porque a capacidade financeira não é determinante para você ser ou não ser beneficiário do plano de saúde. E por quê? Diferente de algumas despesas que a gente tem, o plano de saúde, você paga e usa. Paga e usa. Não é pós-pago, é pré-pago. Então, se você não pagar, eles cancelam o plano, você não usa, não tem cobertura. Então, não existe prejuízo. Por isso que a questão da capacidade financeira é algo que não entra nessa equação, tá? Vamos lá? E aí, como se proteger, né, do que eu chamei de arapucas aqui das operadoras de saúde, tá? As dicas. Ligações gravadas só pela operadora, né? Toda vez que a operadora ligar para você, olha, tem aqui um pedido médico, né? Ou eu quero falar com você sobre essa autorização. Prefiram sempre os e-mails. Por quê? Quando você for reclamar na ouvidoria, quando você for reclamar na ANS, ou se você precisar comprovar no processo judicial, as ligações que a operadora fala que é gravada, você nunca vai conseguir, tá? Conselho de advogado, tá bom? Então, prefiram e-mails. Sempre fala, olha, meu e-mail é tal, você pode, por gentileza, me mandar os seus questionamentos, ou me mandar o que eu preciso te entregar por e-mail, e você sempre vai ter a tranquilidade de ter ainda uma outra pessoa para você, para te orientar, né? O cancelamento indevido. Eu sempre aconselho procurar um advogado. Você pode ligar na ANS, mas as operadoras de saúde, geralmente, elas reativam com decisão judicial, tá? Lembrando, cancelamento indevido estou em tratamento médico, cancelaram o meu plano, então procura um advogado que ele vai conseguir te auxiliar nisso, de uma forma bem célere, porque a decisão judicial, nesse caso, ela é de urgência, tá? Negativa de cobertura, você pode sempre recorrer à administrativa ANS, não precisa de advogado, mas a gente recomenda a procurar um advogado também, tá? Por quê? Para você não contratar um advogado, é sempre bom você consultar um. Então, você consulta para não ter que contratar depois, tá?
ele vai te auxiliar, nesses casos, a como você vai proceder para evitar uma ação judicial. Reajuste abusivo. Todo mundo é vítima disso aqui, né? Quais são os 3 tipos de reajuste? Eu acho que estou estourando o tempo, né, doutora? Mas a doutora me fala porque eu gosto de falar. Os 2 tipos de reajuste que existem é aniversário, que é a faixa etária, e o outro é aniversário do plano. Então, eu contratei em janeiro, faço aniversário em agosto. Eu vou ter 2 reajustes. Um vai ser em janeiro, que é o aniversário do meu plano. Esse está girando em torno de 20%, o PME. E tem o da faixa etária. Aí a ANS vem e fala, você pode mudar a faixa etária só até 59 anos. Depois de 59 anos não pode mais ter reajuste. Mas como eu recebi um reajuste de 30% ou um reajuste de 70%, como eu vi em alguns casos, você pode sempre reclamar na ANS. A operadora de saúde ela tem um dever legal de explicar para o beneficiário, de uma forma simples e que ele entenda, o que levou aquele reajuste naquele patamar. Tá? É um cálculo extremamente complexo. Não é um cálculo de sinistralidade que eles falam. Por exemplo, olha, eu internei muito ano passado, eu usei muito o meu plano, por isso subiu muito o meu plano. Não é assim que funciona. As operadoras de saúde, elas não podem transferir o ônus, o risco do negócio para o segurado, porque senão seria basicamente, não seria um contrato de risco e de plano de saúde. Seria basicamente um contrato de mútuo, onde a operadora pagaria a minha dívida e depois ela transferiria para mim todo o valor de volta. Não pode acontecer isso, por isso que é muito complexo. Então, basicamente, quando você liga na ANS ou você reclama lá pelo Fale Conosco, eu recomendo sempre para solicitar o cálculo, grave bem essa palavra que é bem complicada, atuarial, tá? Por quê? Ele é a base de cálculo, a operadora precisa abrir e justificar o porquê. No seu grupo, ela praticou 30% ou 70% de reajuste. E um spoiler, eles não conseguem explicar, tá? Eles não conseguem explicar porque, assim, se a gente tomar a Bradesco, por exemplo, em 2023, a Bradesco teve um resultado líquido de 1,9 bilhões de reais. O que isso significa? Ela recebeu as mensalidades, pagou as despesas médicas e ela teve um resultado, uma diferença de 1,9 bilhões de reais. Então, por que ela reajusta o plano de saúde em 70%? Por isso que eu sempre recomendo. Questiona, tá? Coparticipação, Agora, coparticipação, muito brevemente, não é todo contrato que tem. Coparticipação, ela precisa estar escrita no contrato. Se você receber coparticipação, olhe o contrato, porque precisa estar escrito que para aquele procedimento que você fez, tem uma coparticipação e precisa estar escrito a porcentagem e tem um teto, tá? Não existe coparticipação, por exemplo, no meu contrato tem coparticipação de 30%. Se eu fizer um hemograma que custa R$10, eu vou pagar 30%. Mas se eu fizer qual que é um procedimento muito caro, doutora? Não, esse a gente não faz. A ressonância? Porque químio nunca tem. A ressonância tem. A ressonância quanto custa? Uns 3 mil. Eu não vou pagar 30% de R$3.000. Eu vou pagar o teto da coparticipação. Entendeu? Se tiver qualquer coisa estranha na coparticipação, também pode ligar para a ANS, mas eu recomendo também falar com o advogado, tá? Isso vale também para planos empresariais? Também para planos empresariais. A regra é a mesma, tá? Não importa como você contratou o plano de saúde, se foi por uma associação, se foi através de uma empresa, né, que é um empresarial, ou se for no seu CPF. As proteções legais são as mesmas, tá bom? Precisa estar. E você tem direito de ter acesso à sua apólice. Eu sempre recomendo para os meus clientes e para as pessoas que me consultam que peçam e que tenham um contrato guardado, porque a gente nunca sabe quando você vai precisar consultar para ver uma cobertura, para ver o que você tem direito.
Então, eu sempre recomendo que vocês tenham, que as pessoas tenham, todos aqui, na verdade, tenham acesso a essa apólice, tá bom? E aqui eu vou abrir para vocês para dúvidas. De tudo que eu falei muito rápido, desculpa, gente. Tem alguma dúvida? Não? Doutor, como funciona a parte de carência, por exemplo? Se eu for contratar um plano novo para doença pré-existente, por exemplo? A carência para doença pré-existente, vamos lá, existe a carência, que é uma forma que é até 180 dias para você utilizar o plano de saúde. Então, 24 horas para as questões de urgência e emergência, cirurgia, 180 dias. Então, todas as pessoas começam com carência. Salvo aquelas que fazem o que eles chamam de portabilidade de carência. Então, eu sou beneficiário há mais de 2 anos de um plano, estou mudando para outra, aí eu pego uma carta da Amil e vou lá para a Bradesco e falo, olha, eu tenho dois anos já no plano, eu quero fazer a portabilidade das carências que eu cumpri lá. Então, eu tenho 0 carência, tá? Algumas empresas, quando elas têm mais de um certo número de vidas, eu acredito que é mais de 30 vidas num plano, para se tornar atrativa, a Bradesco, a Amil, essas operadoras, elas ofertam redução de carência ou até tiram a carência. Fala, bom, você tem 100 vidas, contrata o meu plano que eu tiro a carência de todo mundo, tá? Então, às vezes, alguém no PME já começa sem carência. A questão da doença pré-existente, a gente tem o que eles chamam de cobertura parcial temporária, tá? E isso suspende o atendimento por até 2 anos, 24 meses. Então não é uma carência, é na verdade uma suspensão da cobertura relacionado àquela doença, tá? Que é pré-existente. Aí a gente tem alguns requisitos sobre a doença pré-existente. Para a doença ser pré-existente, e aí como advogado, tá? Eu vou te dizer o que o tribunal entende. O Tribunal de Justiça, ele entende o seguinte: quando a gente vai contratar um plano de saúde, a gente tem que assinar uma declaração de saúde, não é? E nessa declaração de saúde, eles botam um monte de xizinho lá em umas doenças. Nós, que não somos médicos, nós não temos conhecimento para poder falar se nós temos ou não temos uma doença, certo? Então, muitas operadoras de saúde, elas se apegam nesse documento que quando chega no tribunal, o tribunal, ele tira porque ele fala o seguinte, olha, a operadora de saúde poderia ter passado você, beneficiário, com um médico para se certificar que você não tinha uma doença pré-existente na hora da contratação. E ela não fez isso. Apesar de existir na lei um dispositivo que fala para as operadoras passarem os pretensos beneficiários em uma consulta. Mas se você pegar a sua proposta, você vai ver que já vem ticado o eu abro mão da consulta médica. Eles não passam. E eles falam que você vai preencher. Então é um ônus e é um risco deles, porque você não tem como saber se você tem ou não uma doença na hora da contratação. Então aí o tribunal sempre se apega a 2 polos. A pessoa sabia, eu sabia que tinha e eu contratei, e eu omiti. Aí o tribunal entende que tem que cumprir a cobertura parcial temporária, que é a CPT. Agora, se você não sabia e você foi diagnosticado e eles falam assim, mas você já tinha quando contratou, mas eu não tinha como saber. Aí você não cumpre a CPT, tá? Respondi? Mais ou menos. Eu queria usar alguma coisa de casos renais mesmo. Então, hoje a gente tem um paciente atendido pelo SUS, mas eu quero contratar um plano para tentar garantir alguma coisa um pouco melhor. Só que aí ele já sabe, ele já tem o diagnóstico. Ele vai cumprir, ele vai cumprir 2 anos. Ele vai cumprir 2 anos de carência parcial, de cobertura parcial temporária, tá? Nada impede da operadora de saúde também negociar isso. É possível pagar um valor e você diminuir esse período, tá? Mas é cumprir. É isso? Ok? Obrigada, Giovanni. Nada. É um tema muito complexo, né? E Giovanni esclarece muita coisa pra gente. Ainda tem muitas perguntas, acredito, né? Mas depois a gente conversa mais. Agora eu vou chamar aqui a Rosângela, tá bom? Uma experiência aí de 8 anos, assistente social. Ela vai trazer pra gente quais são os direitos dos pacientes renais crônicos, tá bom? Idade? Não estou ouvindo. Você tem? Mandei para a doutora.
Que susto. Entendi qual é a minha idade. É. Tá certo aqui, gente? Boa noite a todos. Sou Rosângela Viana, sou assistente social já há 8 anos. Atuo na área da hemodiálise, né, pacientes renais. E é um prazer estar com todos vocês nessa noite, né, nesse simpósio. E eu venho falar um pouquinho sobre os direitos dos pacientes renais. Tá? A gente tem essa imagem, né, um novo estilo de vida, né? O paciente e seu familiar, ao chegar na clínica, na Renal Plus, ele tem todo um acolhimento de toda a equipe, né? Ele se depara com a estrutura diferenciada da clínica, né? Que a gente pode ver, e confortável, né? Permitindo um novo estilo de vida para esse paciente. Antes de eu começar a falar sobre os direitos dos pacientes renais, a gente tem que sempre lembrar, ressaltar e orientar o paciente que existem critérios, né, para a concessão desses benefícios, burocracias. Então, o assistente social, ele é o profissional capacitado, qualificado para estar orientando o paciente, né, de quais são os seus direitos, as formas de acesso, acesso aos direitos, né, dos benefícios sociais, né. Então, gente, só um pouquinho de nervoso, desculpa. Eu começo aqui falando sobre o imposto de renda, né, a isenção do imposto de renda. O paciente renal ele pode solicitar a isenção do imposto de renda. Qual é o critério? Né? Ser aposentado, ser pensionista, ele consegue pedir a isenção, né, de recebimentos complementares. Como que é feito isso? O paciente ele solicita todo esse benefício da isenção do imposto de renda junto ao INSS, né? A assistente social junto com o médico, a gente fornece toda a documentação para que ele chegue à concessão desse benefício, desde que ele atenda aos critérios. Isenção do imposto na compra de veículo, que é as isenções do IPI, ICMS e IOF. Os pacientes renais eles têm direito de comprar o carro, né, o veículo adaptado, para deslocamento do tratamento, para a sua casa e outros tipos de tratamento. Como que é feito isso? O paciente ele solicita junto à Receita Federal, né? Há uma documentação, há uma burocracia até que chega a concessão à compra do veículo. Isso costuma levar de 3 a 6 meses até que chega, né, a compra do veículo. Auxílio-doença e aposentadoria. O paciente renal ele pode solicitar, né, o auxílio-doença e posteriormente a sua aposentadoria por invalidez, né, de acordo com a gravidade e estágio da doença. Qual é o critério? O paciente ele tem que ter a qualidade de segurado, né? Ele tem que ter essas contribuições e dias, seja de regime CLT, contribuinte autônomo, né? Então ele passa numa perícia, né? Feita uma análise junto ao INSS até que seja concedido esse benefício para o paciente. Ele inicia no auxílio, né? Ele fica um tempo recebendo o auxílio doença e quando ele vai passando nas prorrogações, o INSS que solicita ou não a aposentadoria, o perito médico, né? Ele avalia o quê? O quadro clínico do paciente, tá? Acesso aos medicamentos. Os pacientes renais têm direito a ter acesso gratuito, né? Dos medicamentos essenciais. Esse acesso é liberado, né? Viabilizado pelo SUS. Como que funciona isso? O paciente inicia o tratamento, o médico prescreve, né, as medicações de uso durante o tratamento. Ele recebe as receitas, são 2 vias de receita, é orientado onde são as farmácias credenciadas para ele estar solicitando essa medicação, né? Sempre lembrando que é uma mediação entre médicos e assistentes sociais, a gente precisa muito dos médicos para que os pacientes cheguem, né, a essas informações, a esses acessos, né, para o uso, concessão de benefícios, tá? Viagem para pacientes, diálise em trânsito. Eu posso viajar? O paciente pode viajar? Pode. A trabalho? Pode. A passeio? Pode. Desde que, né? Eu fiz uma regrinha aqui importante, né, para os pacientes que precisam viajar, que querem viajar. Toda solicitação tem que ser feita com antecedência, né? Tem que avisar com antecedência para que a gente veja o local, né, com seguro. Vamos lá. Faça um planejamento, né, cuidadoso para garantir que o tratamento continue de forma adequada, né? Se planeje, faça, né, o roteirinho antes. É muito difícil para a gente, assistentes sociais, falar que o paciente vai falar, olha, eu preciso viajar amanhã, preciso de uma clínica. Nem muitas vezes as clínicas, o destino que eles vão é credenciado ao convênio, então acaba tendo uma burocracia aí no meio. Então é bom fazer esse planejamento. Converse com o seu médico, isso é muito importante, o médico tem que estar de acordo com o paciente, viaje, né?
Isso conta muito o quadro clínico, né, do paciente, né? Então, é sempre importante estar alinhado com o médico. Decida quando e para onde você deseja viajar, né? É aquilo, volta no começo, faça o seu roteiro, informe para a assistente social sobre as suas preferências, ela vai verificar um centro de diálise mais próximo do seu local de destino, né? O paciente não pode ficar num local e dialisar a 200 quilômetros. É muito prejudicado o paciente, isso debilita o paciente. Então, por isso que é importante, né, avisar com antecedência para que a gente, assistentes sociais, faz a busca, né, bem de um local mais próximo, né, que possa garantir uma viagem mais com qualidade e segura para o paciente. Aí, desculpa se eu falei rápido, gente, mas é isso. Também estou aberta para dúvidas, tá? Quem quiser perguntar, fazer alguma pergunta, a gente tem pacientes aqui, né? Fiquem à vontade. Ai, desculpa. Opa. Experiência lá no Hospital do Rim e, né, se vocês quiserem me interromper ao longo da apresentação, ou se tiver muito baixo, vocês não estiverem conseguindo ouvir, vocês vão me avisando. Então, eu vou explicar um pouco sobre o transplante, sobre como a gente faz a seleção dos doadores e como a gente também faz a seleção dos receptores. Então, falando um pouquinho dos tipos de doadores que a gente pode ter para qualquer transplante, eles podem ser doadores vivos ou doadores falecidos. O doador vivo pode doar aquele órgão que ele tem em duplicidade ou algum órgão que possa ou se regenerar ou que tenha capacidade de ser utilizado uma parte dele, como o fígado. Então, o rim a gente pode doar em vida, uma parte do fígado, uma parte do pulmão e a medula óssea. Já para um doador falecido, qualquer paciente que tenha diagnóstico de morte encefálica pode ser avaliado como um potencial doador de múltiplos órgãos. E aí, esse doador pode doar coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim e intestino, e na última atualização, até útero é uma possibilidade de doação. E aí, o que é, né? Como que o doador falecido pode se tornar um doador? Apenas se ele tiver em morte encefálica. E o que é morte encefálica? Que é a morte cerebral. É quando o cérebro basicamente para de funcionar. Então, quando as funções cerebrais e do tronco cerebral não existem mais. E a gente tem maneiras de testar isso com protocolos médicos que são respaldados por legislação e por uma resolução do CFM, mas o cérebro para de funcionar e o coração precisa estar batendo. Então, se o coração parar de bater, a nossa legislação não autoriza a doação de órgãos. Então, a gente precisa que o coração continue batendo com o cérebro sem função. E essa resolução que permite com que a gente faça isso, ela está desde 97 muito bem estabelecida pelo CFM e ela foi atualizada agora em 2017. Então, são 3 processos que a gente precisa seguir para dar o diagnóstico de morte encefálica para uma pessoa. Então, você tem 2 exames clínicos feitos por médicos diferentes e um exame complementar. Então, esses 3 passos precisam ser seguidos e eles têm que estar seguindo todos os critérios necessários pela legislação para que a gente dê esse diagnóstico de morte encefálica. Então, esse é um processo bem estabelecido, é regido por legislação e que a gente tem isso já como uma rotina desde 97. A doação de órgãos, então, só é permitida com esse diagnóstico de morte cerebral. Se o coração parar de bater, a gente não pode fazer a retirada dos órgãos, apenas das córneas, que é um tecido. E essa doação de órgãos precisa ser feita mediante autorização familiar. Então, isso é uma coisa que também está na nossa legislação. Se eu tenho um potencial doador de órgãos, eu só posso seguir com essa doação se a família autorizar. Então, como foi o histórico disso, né, desde o início, lá em 97, quando apareceu a legislação, até hoje? No começo, a doação era presumida, então todo mundo era doador, exceto se você fosse registrar sua vontade contrária a isso. Então, você tinha que pôr no teu documento que você não era doador. Então, quando você ia fazer a sua habilitação ou o seu RG,
alguém te perguntava, você é ou não doador de órgãos, e aquilo ficava registrado no seu documento. Mas a gente percebeu que isso não estava sendo benéfico para o programa de transplante. Primeiro, porque as pessoas não, né, não tinham orientação para isso, e quem fazia o documento também não tinha nem tempo e nem capacidade de explicar para a população o que isso significava. Então, a doação presumida, que até é uma coisa atual que as pessoas estão tentando trazer de volta, já existiu na nossa história do transplante e não foi benéfica. Então, a doação passou a ser consentida com autorização familiar. E é como ela é até hoje. Então, todos aqueles documentos que tinham esse registro não têm mais valor. E aí, passando para a lista de transplante, né? Como é que funciona a lista de espera? Então, a gente tem a maneira de encontrar o doador para que os receptores da lista de espera sejam beneficiados. E como se entra numa lista de espera? E eu vou falar especificamente do rim, que é, né, minha área principal de atuação e que acho que seja o maior interesse de vocês também. Então, os receptores para entrar numa lista, eles precisam de alguns pequenos critérios, mas o mais importante é que cada estado tem uma central de transplante. Então, cada estado tem uma lista de receptores. Então, estados, né, todos os estados que fazem transplante têm a sua lista. Então, não é uma lista nacional, ela é uma lista estadual. Então, ela é uma lista única dentro do estado. E os receptores que podem entrar nessa lista precisam ser brasileiros, nascidos ou naturalizados, e que vão fazer essa inscrição como um cadastro técnico único. Então, todo mundo passa pelo mesmo critério para entrar nessa lista. E o receptor vai escolher qual o hospital onde ele vai fazer esse transplante. Então, os pacientes não se inscrevem na lista do Hospital do Rim, ou na lista do Hospital das Clínicas, ou na lista do Einstein. Eles se inscrevem na lista da central de transplante e vão optar fazer essa cirurgia por um desses hospitais. Então, né, muitas vezes a gente escuta, eu quero me inscrever pelo Hospital do Rim porque lá tem um número grande de transplante, ou eu vou me inscrever por outro lugar porque lá os pacientes são chamados mais rápido. Na verdade, o que acontece é, quando você tem um doador que seja compatível com aquele receptor, é a vez daquele receptor, independente de onde ele escolheu se inscrever, porque a lista é uma só. Então, como é por compatibilidade, não importa onde ele se inscreveu para ser, né, para ter uma rapidez maior ou não de ser chamado para fazer o transplante. Se for compatível, não importa por onde ele se inscreveu, ele vai receber essa oferta através da central de transplante. E quando o paciente entra nessa lista, ele recebe um número, que é o RGCT, que representa como se fosse o registro dele, né, o RG dele na central de transplante, e ele tem acesso da sua própria casa com esse número a essa lista de transplante. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide qual é essa via de acesso, como que o paciente consegue fazer essa consulta. Então, para o rim especificamente, né? O paciente só consegue se inscrever numa lista se ele tiver em terapia renal substitutiva, que é a diálise, então ou em hemodiálise ou em diálise peritoneal, ou se ele tiver em tratamento conservador, mas o clearance dele, que é, né, a estimativa de função renal, tiver menor do que 15 para crianças e diabéticos, ou menor do que 10 para os adultos. Então, se não tiver diálise, só consegue entrar na lista se tiver esses parâmetros. Isso está regularizado na legislação. Isso não é né, uma condição de um hospital ou de outro, isso é uma regra da legislação. E uma coisa importante também de se dizer é que o paciente não pode se inscrever em mais de uma lista ao mesmo tempo. Então, o paciente mora em outro estado, mas quer transplantar em São Paulo. Ele não pode se inscrever no estado dele e em São Paulo. Ou ele se inscreve lá, ou ele inscreve aqui. Num passado não muito distante, o sistema não cruzava informação, então as pessoas conseguiam fazer essa inscrição em duplicidade, porque não se cruzava o CPF. Hoje em dia, não. Se a gente fizer uma inscrição, né, nova aqui no estado de São Paulo, o sistema é capaz de procurar se ele está inscrito em outro hospital ou em algum outro lugar, em algum outro estado. Então, só consegue se inscrever num único estado.
Então, a inscrição, como, né, o que você precisa fazer para entrar na lista? Então, eu já faço hemodiálise ou diálise peritoneal e quero me inscrever na lista. O que eu devo fazer? O que você precisa ter? A tipagem sanguínea, a tipificação do HLA. E o que é isso, né? É como se fosse a representação de um pedacinho do teu DNA que vai ficar guardado de informação lá na central de transplante, nos laboratórios onde você faz essa tipificação, para buscar um doador compatível quando tiver um doador disponível. Então, isso também é obrigatório fazer para você conseguir entrar na lista. Vai se fazer um painel de anticorpos, que chama PRA. E o que é isso? A gente vai buscar no sangue do paciente se ele em algum momento criou algum anticorpo contra esses HLAs de outras pessoas. E como isso é possível? Quando eu faço transfusão de sangue, quando eu faço um transplante, ou se eu, né, mulher no caso, já ficou grávida alguma vez ou várias vezes. Então, esses anticorpos são criados dessa maneira, que é quando você entra em contato com material genético de outras pessoas. E aí, se esses pacientes já têm esses anticorpos pré-formados, a gente precisa ter essa informação, porque quando você tem um doador, além da compatibilidade, você precisa ver se os anticorpos presentes no sangue daquele paciente não vão atuar contra aquele doador e causar uma rejeição muito grave logo no início do transplante. Então, é para isso que serve a busca dos anticorpos. E depois que você tem tudo isso, você consegue, né, através de um centro transplantador ou de um hospital, entrar na lista de transplante. E aí, uma vez que você entra na lista, de 90 em 90 dias, você precisa mandar uma amostra de sangue para que essa inscrição seja renovada e se mantenha ativa. Por isso que, né, de 3 em 3 meses, ou de 90 em 90 dias, a gente precisa enviar essa amostra de sangue. Ou o paciente vai até o laboratório e coleta, ou a própria diálise coleta e envia para o laboratório. E aí, né, você tem todos esses critérios, você conseguiu, através de um hospital, entrar na lista, numa lista de transplante e está aguardando a sua vez. Em alguns casos, a gente vê que alguns pacientes podem ser priorizados para transplante e acabam não esperando só a sua vez por compatibilidade, porque eles têm algum motivo para ter essa priorização. E isso também está na legislação. Um único critério é federal, então em qualquer lugar do Brasil vale, que é a impossibilidade total de acessos. Então, qualquer lista do Brasil que os pacientes estejam inscritos, se ele perde a condição de dialisar de alguma maneira, então ele não tem mais por onde dialisar, né, hemodializar, não tem mais como passar catéter, não tem mais condição de fazer fístula, e já tentou diálise peritoneal, então ele não tem mais como fazer terapia renal substitutiva através de diálise. A única possibilidade que ele tem para tratar a doença renal é o transplante. É feito um processo para que a central de transplante fique sabendo disso e um outro serviço consiga auditar. E esse paciente pode ser priorizado, porque se ele não transplantar, ele não tem mais como sobreviver na diálise, né? Não tem mais como dialisar. Se ele perder aquele acesso que ele está, é risco de vida. Então, essa é uma possibilidade de passar, né, pela priorização e ser priorizado na lista de transplante. Agora, os outros dois itens são específicos da cidade, do estado de São Paulo. Se você foi doador de rim um dia para alguém, né, na sua história, e você nesse momento precisa de diálise ou já está em diálise, você tem o direito de ser priorizado na lista, porque você contribuiu um dia com essa lista, e aí você pode ser priorizado para transplante. Ou se você foi transplantado de outro órgão diferente do rim. Então, eu fiz um transplante de fígado, eu fiz um transplante de pâncreas, eu tenho um transplante de coração ou pulmão e evoluí com uma doença renal e agora eu preciso também de um transplante de rim. Você tem o direito de ser priorizado na lista também, mas repito, esses dois últimos só valem no estado de São Paulo. Então, né, eu vou entrar num assunto polêmico, mas foi basicamente o que aconteceu com o Faustão. Ele transplantou o coração e se ele tivesse em outro estado, ele não teria tido o benefício da priorização para transplantar o rim. E foi por isso que ele transplantou o rim tão rápido. Ele já era transplantado de outro órgão e aí ele foi priorizado e por isso ele conseguiu transplantar o rim de uma maneira muito rápida, porque isso está na legislação do estado de São Paulo. Então você consegue se inscrever
e consegue priorizar de algumas maneiras para não ficar esperando muito tempo na lista quando a tua condição é crítica. E aí, como faz esse acesso informatizado, como eu expliquei para vocês? Com o número de RGCT gerado a partir da sua inscrição, e o paciente tem direito de ter esse número, de conhecer esse número, através desse link, que é da Secretaria da Saúde, você pode escrever no Google que você encontra ele, esse Cadastro Técnico de Rim de São Paulo, você consegue acessar essa primeira linhazinha que está escrito RGCT. Eu não sei se está muito pequeno para vocês enxergarem. Mas se você colocar o teu número ali, você vai acessar informações como essa: nome, o número do cartão do SUS, o CPF, o sexo, seu endereço, o telefone, e esse status, que tem sempre que estar ativo. Se o status não estiver ativo, você não está concorrendo para a lista de transplante. Então, precisa estar ativo. E o que te tira dessa atividade é essa renovação do soro que eu falei a cada 90 dias. Se você não mandar o soro de 90 em 90 dias, ali no status vai aparecer soro vencido. E aí você não está concorrendo a nenhum rim. Se sair um doador que poderia ser compatível com você, perde-se a chance de ser convocado para o transplante. E aí, um pouquinho mais para baixo, vai dizer, né, onde dialisa, qual é o tipo sanguíneo, e aí HLA, que é aquilo que eu expliquei, que é o pedacinho, né, uma representação do teu DNA, que, né, a gente guarda a informação para comparar com o doador, e quanto mais próximo do doador for esse pedacinho do DNA, é maior a chance de ser transplantado com aquele doador. E ali embaixo tem uma informação ruim, que não precisaria estar ali, que não serve para muita coisa, mas essa posição na lista ativa ou posição no cadastro técnico, se vocês lerem as linhas vermelhas que tem em cima, não servem para nada. Porque a lista de transplante não é por ordem de inscrição, ela não é por tempo em lista, ela é por compatibilidade. Então, esse posição ativa na lista não tem significado. Não significa que tantas pessoas na tua frente precisam transplantar para chegar à tua vez. Não é assim que funciona a alocação do rim. Isso serve para alguns órgãos que, né, que é por posição, por exemplo, pâncreas ou pâncreas e rim ao mesmo tempo, é por ordem de inscrição. O rim não é. Então, essa informação que tem ali embaixo não tem valor, não serve para muita coisa. Então, vocês podem desconsiderar isso quando vocês acessarem essa página. E tem uma outra coisa interessante que é esse quadradinho no canto superior à direita que está escrito prontuário. Se vocês clicarem ali, vocês conseguem ver o histórico desde que foi feita a inscrição. Então, se o paciente está com soro vencido, quantas vezes ele ficou com soro vencido, se ele foi removido da lista alguma vez e depois ele voltou, se ele trocou de equipe ou não, e se ele já foi chamado alguma vez e o motivo pelo qual ele não transplantou. Então, sei lá, né? Tem lá a data que o paciente que foi convocado está lá no histórico e por que que ele não transplantou. Então, às vezes vem escrito, sei lá, um crossmatch positivo, porque o paciente tinha um anticorpo, foi testado com aquele doador, reagiu contra aquele doador e não podia ser transplantado porque não era possível, era impeditivo para não ter, né, uma rejeição aguda. E aí, então, lá o paciente consegue ter acesso a todas as vezes, né, que possivelmente ele já foi chamado. Então, se o paciente já foi chamado alguma vez, vai estar registrado lá. Isso, então, o paciente consegue ter acesso, mostrando, né, que é um sistema transparente, que o paciente consegue acompanhar o que está acontecendo, mas infelizmente não consegue ter ideia de quando vai ser chamado para o transplante. E como funciona esse sistema de compatibilidade de alocação? Então, ele não se baseia por tempo em lista, ele é por compatibilidade e é feita uma pontuação num programa de computador. Então, quando eu tenho um doador, a gente vai pegar desse doador qual é o tipo sanguíneo, A, B, AB ou O, olhar na lista quem são os receptores de mesmo tipo sanguíneo daquele doador, então não é por compatibilidade, e nessa parte é por identidade, para que a lista seja o mais justa possível. Então, se o doador é O, só vão ser alocados os receptores O. Se o doador é A, só vão ser alocados os receptores A. E aí, o que a gente vai fazer? Pegar o HLA do doador e procurar na lista os HLAs dos receptores que são mais parecidos com esse doador, e nessa ordem. Então, são aquelas 3 letrinhas que estão lá embaixo, cada uma com 2 números que eu falei, A, B e DR. E a gente vai dar uma pontuação para cada coincidência que a gente tem entre o doador e o receptor. E é assim que é feita a compatibilidade.
Então, a gente vai gerar uma lista de receptores que pontuem mais na compatibilidade para essas pessoas serem convocadas para o transplante. E aí, se por um acaso, que, né, é difícil isso acontecer, mas acontece, porque tem muitas pessoas na lista. A gente tem em torno de 17 mil pessoas atualmente numa lista de transplante. Então, a gente olha essa compatibilidade. Se ela tiver algum empate, aí sim eu vou usar o critério de desempate, que é o tempo em diálise ou o tempo em lista. Se esse paciente tem menos de 18 anos, se o paciente tem algum anticorpo pré-formado, e se ele é diabético. Então, esses tópicos servem para desempatar caso você empate na pontuação de compatibilidade. Só para isso que serve o tempo em lista ou o tempo em diálise. Se não, é só pelo HLA e pela coincidência que tem entre o doador e o receptor. Então, para cada doador que existir, então, a cada doador que a gente efetiva, que a gente vai lá, conversa com a família e a família aceita a doação, eu vou gerar uma lista diferente de receptores. Então, não é porque naquele paciente foi chamado para uma lista e não deu certo o transplante que ele pode ficar esperando lá no hospital que o próximo doador já é a vez dele. Não funciona assim, porque ele não pode, né, pode não ter o mesmo tipo sanguíneo e nem a mesma compatibilidade HLA. Então, para cada doador, eu gero uma nova lista de receptor, que é diferente daqueles órgãos que estão por ordem de inscrição. A cada novo doador, sempre o primeiro da lista vai ser o possível novo receptor. Aqui não. A cada novo doador, novas pessoas podem ser convocadas para um transplante. E nesse momento, quando gera-se um doador, vão acontecer coisas simultâneas para que a gente possa trabalhar de uma maneira onde o transplante consiga acontecer de uma maneira segura e o rim possa esperar tempo suficiente para que o transplante possa ocorrer. Então, enquanto a gente tem um doador e está organizando a avaliação desse doador para que a gente mande ele para o centro cirúrgico para que o órgão seja extraído e que a gente tenha avaliação para saber se aquele rim é viável para um transplante, a gente também já tenta iniciar a seleção dos possíveis receptores para que o tempo entre essas coisas seja o menor possível. Enquanto isso está acontecendo, a gente está aguardando uma prova de compatibilidade que se chama crossmatch ou reação cruzada, que é feita por um laboratório chamado de imunogenética, que é contratado pela central de transplante, para saber se é compatível ou não. Essa é a prova do crossmatch ou da prova cruzada. Então, enquanto a gente faz a seleção dos receptores e a avaliação do doador, o laboratório de imunogenética já está fazendo essa prova de compatibilidade, que é colocar esse sangue do doador que a gente tem em contato com aquele sangue do receptor que foi enviado a cada 90 dias para o laboratório de imunogenética, para ver se não tem nenhuma reação e nenhum problema em se fazer aquele transplante naquele dia. Então, como a gente faz a seleção dos receptores? Então, a gente olha para a compatibilidade que eu expliquei para vocês. Então, né, esse zero mismatch é o máximo de compatibilidade que a gente pode ter. E quando você tem um zero mismatch, que é 100% de compatibilidade, a gente, né, chama esse paciente em primeiro lugar. Depois vem aqueles priorizados, que são os pacientes que estão, né, precisando mais, que estão numa situação mais crítica para transplantar, e depois os receptores compatíveis que não tenham anticorpo contra o doador e que vai ter aquela prova cruzada, aquele crossmatch negativo. E o transplante é possível. E a gente vai fazer uma convocação. E a partir daqui eu vou falar para vocês o que acontece dentro do Hospital do Rim, que não necessariamente acontece nos outros serviços, né? E aí eu vou ter que falar só o que acontece na minha rotina. Algumas coisas são semelhantes, mas algumas coisas são particulares de cada hospital. Então, a gente vai fazer a convocação do paciente através de uma ligação telefônica e depois a solicitação de que o paciente compareça ao hospital para fazer uma avaliação pré-cirúrgica, porque a gente não sabe em que momento essas respostas vão sair, mas tem que estar tudo pronto para a hora que ela sair o transplante acontecer. Então, a gente liga para o paciente, faz algumas perguntas para saber se ele está bem clinicamente, se não teve febre, se não transfundiu, se não está internado, se está tudo bem, se o paciente se interessa em fazer o transplante. Essa é uma primeira pergunta que a gente faz, porque o transplante não é obrigatório, o transplante é uma terapia alternativa à diálise. Então, a primeira pergunta que se faz é se o paciente tem interesse para transplante e se sim, a gente segue as perguntas de um checklist que a gente faz para todo mundo. Se está tudo bem nesse checklist, não tem nenhuma contraindicação naquele momento, a gente pede ao paciente que compareça ao hospital para uma avaliação.
E aí esse é o checklist que a gente faz, então idade, peso, altura, se já foi chamado, qual é o tipo de doença, por onde faz diálise, se teve febre, se tem cateterismo, se tem ecocardiograma, se já fez avaliação com cardiologista, se tem problema no coração, no pulmão. A gente tenta se cercar, né, de todas as respostas possíveis dessa avaliação inicial para ver se o paciente estaria apto para transplantar naquele dia. E aí, quando o paciente chega ao hospital, a gente vai fazer uma avaliação médica dirigida, né? Uma anamnese rápida, porque em geral esse paciente já passou em consulta em algum momento, mas se ele não passou isso para a gente lá no Hospital do Rim, não é um problema. A gente vai fazer a avaliação desse paciente, mesmo que ele ainda não tenha passado em consulta, e a gente vai, né, direcionar para a causa da doença renal, para saber quais são as implicações que ele pode ter no pós-transplante, se essa causa, né, de doença do rim pode recidivar ou pode voltar depois do transplante, ou como a gente precisa agir naquele momento para que o transplante possa ocorrer e o paciente não tenha nenhuma consequência ou sequela por causa dessa doença renal. Se ele já teve, né, quantos acessos vasculares já teve, principalmente por causa dos acessos femorais. Então, quando o paciente já teve acesso na femoral, ele pode atrapalhar o local onde a gente implanta o rim. Então, se o paciente já teve um catéter na femoral, isso, né, me desperta algumas, né, me chama a atenção para algumas coisas. Então, eu tenho que fazer um exame para mostrar para o cirurgião, para saber se está tudo pérvio para poder fazer o transplante, para não ter nenhuma surpresa na hora de ir para o centro cirúrgico. Se o paciente já fez transfusão sanguínea, ou quantas gestações prévias para eu ter noção, né, da sensibilização, se vai ter painel, se tem anticorpo, se aconteceu uma transfusão entre o último soro que ele mandou e esse chamado que a gente fez, e aí é possível atualizar o soro naquele momento, e precisa de 15 dias depois da transfusão, então antes de 15 dias não pode fazer o transplante. Se ele tem alguma avaliação cardiológica prévia, isso é sugerido, mas não é mandatório. Então, a gente gosta muito que o paciente tenha uma avaliação cardiológica prévia quando se tem um paciente diabético, porque você pode ter muitos acometimentos das coronárias. Isso é um risco na hora de se fazer uma cirurgia, mas ela não é mandatória para alguns pacientes que não têm nenhum problema cardiológico. E aí, tem um ecocardiograma, né, de 2 anos atrás, tudo bem. Eu não tenho nenhum eco, mas eu comecei a dialisar, tem, sei lá, 6 meses, 7 meses. Então, a gente tenta fazer o possível ali naquela hora, porque se o paciente não receber aquele rim, eu não sei quando ele vai ser chamado de novo. Se o paciente está com alguma infecção atual, ou se ele teve alguma infecção prévia ou recente, porque depois do transplante a gente precisa dar algumas medicações que evitam a rejeição, e essas medicações, em contrapartida, diminuem a imunidade do paciente. Então, se ele tiver com uma infecção atual, usando antibiótico, com febre no dia anterior, eu posso gerar muito risco para esse paciente e ele não conseguir nem se recuperar dessa infecção e ainda piorar dessa infecção. E aí ele não tem o benefício do transplante. Então, também precisamos ver os riscos relacionados a isso para que o paciente não corra risco de vida na hora de se usar a medicação necessária no pós-transplante. Se usa droga, se fuma, o que isso pode gerar durante esse período perioperatório. As comorbidades, então, se é hipertenso, se é diabético, se tem doença policística, aí eu preciso ver o tamanho dos rins e tentar olhar tudo para que o paciente vá para a cirurgia da maneira mais segura possível. Se vocês já tiverem algum exame feito, né, também trazer para a gente avaliar, ou se esses exames já foram trazidos e estão lá no prontuário registrado nas consultas que já se foram feitas. Faça um exame físico, como uma consulta habitual, para ver se está tudo bem. Faz a coleta de exame laboratorial, faz a tomografia de tórax, um eletrocardiograma e algum outro exame necessário, se viável, naquele mesmo dia. E, de novo, para que a gente tenha, né, a maior chance possível de transplantar, caso os exames estejam incompletos. E aí, ao final dessa avaliação, com o resultado dos exames, a gente consegue decidir se o candidato está apto ou não. E essa é a seleção do receptor. Então, o candidato estando apto ou não, a gente fica aguardando com o candidato lá no hospital o restante das outras provas necessárias que não dependem da gente e que a gente precisa aguardar. E aí, a gente, ao mesmo tempo, está fazendo a avaliação desse doador. Então, apesar de, né, o paciente teve uma morte encefálica, a família doou, mas não necessariamente
ele pode ter um rim viável. E a gente também não tem benefício de fazer um transplante com um rim que não vai funcionar, um rim que não seja viável. Então, a gente pega bastante informação desse doador, causa da morte, se ele tinha comorbidade, então, se ele era diabético, se ele também era hipertenso, se ele tinha alguma doença renal ou não. E tem coisas que, apesar de parecerem estranhas, elas não são impeditivas. Então, se o paciente era hipertenso ou tinha diabetes, não necessariamente o rim está inviabilizado. Então, a gente olha a creatinina, olha se tinha alguma infecção recente, né, alguma infecção atual em uso de antibiótico, e olha o dado do rim. Se o rim tem uma aparência boa, que a gente chama de macroscopia, se ele tem uma perfusão boa, e aí a gente faz uma biópsia desse rim para ver no microscópio se as características desse rim são boas para serem transplantados, a gente vai fazendo tudo isso, e isso tudo é possível fazer nesse tempo, para poder fazer uma avaliação e discutir se esse rim é viável para transplante ou não. Então, quanto mais velho for o doador, maior é o nosso cuidado para que isso aconteça de uma maneira segura, para que o receptor, né, tenha um maior benefício de receber esse rim. E ao mesmo tempo que isso está sendo feito, esse cross-match, que é a prova cruzada, também está sendo realizada. Então, como ela é feita, né? O soro do receptor, que está sendo considerado compatível, vai ser testado para validar o transplante. Então, testa-se, né? Coloca o sangue do doador com o receptor e precisa validar isso para seguir com o transplante. Se o cross-match for positivo, significa que as células do doador e as células dos receptores reagem. E aí é transplantar para perder, porque você vai ter uma reação muito grave. Então, um cross-match positivo inviabiliza o transplante. A informação que esse cross-match gera, né, que quem é cross-match positivo ou negativo, é enviada para a central. E a central de transplante vai avisando a cada equipe que faz transplante quem é o próximo receptor compatível que tenha cross-match negativo. Então, essa é a parte que a gente não consegue atuar. Eu tenho que ficar aguardando essas respostas saírem e a central de transplante dizer quem é que vai receber aquele rim. A lista é única, então, que eu expliquei, né? O paciente escolhe em qual hospital vai se inscrever, então, mesmo que ele esteja em um hospital ou outro hospital, ele vai, sendo ele o compatível, ele vai receber a oferta e a central só vai direcionar para qual hospital aquele rim vai ser direcionado. E é só depois do cross-match que eu vou saber. Então, às vezes a gente chama duas pessoas, né, para fazer essa avaliação, porque eu sei que elas são as duas pessoas mais compatíveis que estão inscritas pelo Hospital do Rim, que foi a informação que a central me autorizou ter. Mas às vezes a pessoa mais compatível não está lá no Hospital do Rim, ela está em outro hospital. Só que eu não tenho essa informação, eu não posso ter essa informação porque eu não sou de outra equipe. E aí a central vai direcionar para aquilo, mas se em algum momento essa informação sai que o nosso receptor é compatível, eu tenho que estar pronto ali para poder fazer o transplante. A gente não tem tempo hábil de fazer tudo isso que eu expliquei para vocês quando essa resposta já saiu, porque o rim já está esperando há bastante tempo. Então, né, a gente sempre trabalha na tentativa de diminuir esse tempo, porque quanto menor esse tempo for, melhor é o resultado do transplante. Que é justamente isso que eu vou falar agora para vocês. E esse tempo chama tempo de isquemia fria, que é a partir do momento em que o órgão é retirado do doador, ele é reperfundido com um líquido de preservação para que as células sejam mantidas o melhor possível e ele é resfriado no gelo para que, né, as células fiquem bem mantidas até que se possa colocar esse rim no receptor e voltar a ter circulação de sangue. Então, o tempo médio que a gente consegue esperar, na verdade, o tempo médio que se pode esperar é até umas 40, 42 horas. Mas a gente não gosta de esperar esse tempo todo porque os resultados começam a ficar ruins. Então, o tempo médio que a gente tem no Hospital do Rim é entre 20 e 24 horas todo esse processo acontecer, desde que tira-se o rim do doador até a hora que coloca-se o rim no receptor. Então, todo esse processo precisa acontecer. E quanto menor essa isquemia fria, melhor o resultado do transplante. Então, é o ideal, né, para o funcionamento do rim, e por isso a gente faz uma convocação antecipada ao resultado desse cross-match. E quais são as contraindicações absolutas ao transplante? Então, quem é aquele paciente que nesse momento não pode fazer o transplante de maneira nenhuma? Então, quem está com infecção ativa ou tem uma infecção que é incurável, então, eu tenho uma infecção no meu catéter, eu tive bacteremia ontem na diálise, eu estou tratando uma tuberculose e preciso tratar isso por 6, 9 ou 12 meses.
Neoplasias malignas ativas, então pacientes em tratamentos oncológicos, então quem está tratando câncer não pode transplantar nesse momento, e alguns deles, depois do tratamento, ainda precisam esperar uns 5 anos, que são os critérios de cura que os oncologistas em geral sugerem que se espera pelas possibilidades de recidiva, e as imunossupressões podem atrapalhar esses tratamentos, então em tratamento de câncer não se pode transplantar. Quando se tem uma impossibilidade técnica, e aqui eu vou dar um exemplo que é, por exemplo, o paciente passou um catéter na femoral e teve uma trombose, né, dos dois lados. Ele tem trombose dos dois lados e não tem como implantar o enxerto. Ou ele tem tanta calcificação nas artérias, onde se coloca os rins, que é impossível você conseguir fazer alguma ligação ali durante a cirurgia. Então, isso é uma impossibilidade técnica. E aí, quem decide isso é o cirurgião, e às vezes, muitas vezes, é só na hora que o paciente está lá e que tem os exames prontos na mão. Um risco cirúrgico proibitivo, então, né, pacientes que têm, não sei, exames cardiológicos muito ruins, frações de ejeções muito baixas, pacientes, né, que até vezes indicação de transplante de coração naquele mesmo momento, ou uma parte pulmonar, pacientes que são muito dependentes de O2 e não têm reserva, não conseguem ser submetidos à cirurgia, quando a expectativa de vida é muito reduzida ou quando o paciente recusa, né? Também é uma contraindicação absoluta. Você falar, óbvio, né? Se o paciente recusa, não vai transplantar, mas muitas vezes a gente está num contexto que a família está ali junto, a família quer que o paciente transplante, mas o paciente não quer transplantar, e é ele que decide. Se ele for, né, juridicamente capaz ou completamente capaz, se ele tem, né, a capacidade de decidir por si, é o paciente que vai decidir, independente de quem está ao redor escolhendo por ele. E quais são as considerações, porque eu acho que eu já falei demais, estou passando do tempo, que eu tenho aqui para vocês, lá no hospital a gente tem um ambulatório do pré-transplante, que a gente tem primeira consulta, retorno anual e doador vivo, essa é a nossa rotina. Então, alguns pacientes inscrevem na lista antes de passar na consulta, porque se a gente ficasse esperando ter consulta para todo mundo, os pacientes podiam ficar muito tempo esperando fora da lista, e às vezes a gente consegue inscrever o paciente e antes dessa primeira consulta já ser chamado para transplante. Então, a gente tem a primeira consulta, que é a primeira vez que o paciente vai lá. Depois dessa primeira consulta, se não tiver nenhum exame para trazer em retorno, os retornos são anuais. E se esse paciente tem um doador vivo, ele pode agendar um retorno antes desse retorno anual e trazer o doador para ser avaliado juntamente com o receptor na possibilidade de se seguir um transplante com doador vivo. Precisa se manter ativo, que é essa renovação do soro a cada 90 dias, ou se fizer uma transfusão de sangue, aguardar 15 dias e avisar a gente que foi transfundido ou avisar a imunogenética. Fez a transfusão, espera 15 dias e renova o soro, senão isso pode atrapalhar quando sair um doador compatível. E se for chamado e não transplantar, eu fui lá, fiz todo esse processo, não deu certo, ou tinha um exame impeditivo, ou esse rim ficou para outro paciente, ou o rim não era viável para transplante. O que acontece comigo, né? Eu vou para o fim da lista, eu vou para o começo da lista, eu estou fora da lista, eu perco ponto, ganho ponto, o que acontece? Então, se você é chamado e não transplanta, não acontece nada. Você vai continuar na lista aguardando por um transplante sem nenhum ônus e também sem nenhum bônus. Então, não passa na frente e não perde ponto, não. Saindo um doador compatível, novamente, com aquele paciente, esse paciente vai ser chamado de novo para o transplante. E aí, se você não transplantar, segue-se a rotina dos agendamentos, né, com o Hospital do Rim ou com o hospital onde você fizer o transplante e com os especialistas necessários para que você faça o acompanhamento da tua doença renal. Se o paciente for a óbito e tiver inscrito para transplante, é muito importante que a gente avise, né, ou a central de transplante ou o próprio hospital, porque se sair um doador compatível, a gente vai ligar para a família, a gente vai fazer esse contato e a gente muitas vezes não sabe que o paciente morreu. E isso é ruim, porque a família fica em contato com a gente sabendo que depois do óbito o paciente perdeu uma chance de transplantar. Então, toda vez que acontece o óbito, é importante que a gente fique sabendo, né? Ou pela clínica ou pelo próprio paciente, ou própria família do paciente. Essa é acho que uma das frases mais importantes dessa aula inteira, que é o transplante não é uma cura. O transplante é uma terapia, como a diálise é uma terapia alternativa, é um tipo de tratamento. Ele não vai curar.
E a gente precisa ponderar se o transplante vai ser melhor ou pior para o paciente, principalmente naqueles tópicos que, né, a gente considerou de contraindicação para fazer o transplante. Então, levar né, em consideração a vontade do paciente, né? Eu estou muito bem na diálise, minha vida está organizada, é aqui que eu faço minha parte social, é aqui que, né, eu vou na festa junina, as pessoas lembram do meu aniversário, e né, é aqui que eu gosto de vir, o transplante não é obrigatório. Eu tenho medo, eu, né, não gosto de cirurgia, não sei o que vai acontecer comigo, não quero andar de máscara, não quero usar sonda. E aí são medos que podem ser esclarecidos ou com a equipe da diálise ou com as equipes de transplante na consulta, e que dependendo do grau do medo ou da resposta que vai se receber, você pode considerar se você quer ou não considerar o transplante. Mas o mais importante é não vai terminar o tratamento. Você vai tomar remédio, vai fazer imunossupressão, tem que voltar na consulta, tem que fazer exame. É uma forma diferente de tratar, né? Muitas vezes se aproxima mais de uma qualidade de vida melhor para alguns pacientes, mas não é uma cura. Então, estar na lista não obriga a transplantar. Sempre manter os telefones atualizados, porque é a maneira que a gente tem de encontrar o paciente. E, infelizmente, a gente muitas vezes tem que fechar a possibilidade daquele paciente transplantar porque ele não foi localizado, ou porque ele mudou de telefone, ou porque o telefone está desligado, ou porque toca e não atende porque é um número desconhecido. Então, precisa manter atualizado os telefones e ter aquela consciência de que o seu telefone pode tocar a qualquer momento, a qualquer hora do dia, em a qualquer dia. A avaliação do paciente começa na diálise. E por quê? A gente fala isso, né? Porque o paciente tem uma doença renal crônica e ele não está sendo preparado só para fazer o transplante. Ele está sendo conduzido com o tratamento de uma doença renal crônica. E por que que a gente fala isso? Principalmente porque às vezes o paciente tem uma solicitação de exame, ou tem uma sugestão de exame, e ele não faz, porque ele fala: para que que eu vou fazer? Eu sei lá quando eu vou ser transplantado. E aí, às vezes, a hora que a gente chama, o exame não está feito. Ou eu tenho certeza que não é esse caso, mas desculpa até o exemplo que eu vou dar, mas já ouvi. Vocês que vão transplantar, são vocês que têm que fazer, eu não sou obrigada a fazer esse exame aqui na diálise. E às vezes o paciente perde a chance de transplantar porque aquele exame que seria, né, super importante para a segurança dele não está pronto. Então a avaliação começa na diálise. Ah, mas eu vou fazer exame por quanto tempo? Quantas vezes? Até transplantar, visto que eu não sei o dia que isso vai acontecer. Quantas vezes forem necessário para que seja seguro continuar ou na diálise ou no transplante. E quanto mais vocês souberem sobre transplante, melhor é né, a adesão que isso vai trazer, ou as dúvidas que vocês vão ter de como vocês vão levar esse tratamento para depois, assim como na diálise. Então, quanto mais eu sei sobre o meu tratamento, o que eu posso comer na diálise, né? O que vai mudar o meu potássio? O que vai mudar, né? A quantidade de líquido que se tira ou não, se isso é prejudicial para o meu coração, mesma coisa para o transplante. Quais os remédios que eu tenho que tomar? O que esses remédios vão causar, né? Qual que é a importância de eu tomar esses remédios? Então, quanto mais orientação se tem, melhor é, tanto para a tomada de decisão, quanto para como vai ser levado esse tratamento para o futuro. E aí, só algumas informações importantes que a gente tem sobre o programa de transplante é que o Brasil é o segundo país que mais transplanta no mundo em número absoluto, e é o país que mais faz transplante em centro único. Então, lá no Hospital do Rim, a gente tem uma média de 1.000 transplantes por ano. Então, é um programa bem consolidado. O sistema de transplante do Brasil, ele é transparente, funciona, é um programa tão bom quanto a gente tem o programa de vacina, o programa do HIV. Então, é uma coisa que funciona, vai bem, e a gente tem da onde tirar as informações. Então, né, a gente pode ir atrás disso e pode confiar nesse sistema, porque ele funciona e dá certo. Então, as listas de espera ainda são muito grandes e a doação precisa melhorar. Então, né, principalmente quando a gente entra nessa situação e está nessa situação, a gente precisa saber como funciona. Então, se a gente sabe que a doação de órgãos hoje é feita através de autorização familiar, a gente precisa contar para a nossa família se a gente é ou não é doador. E a gente precisa levar essa informação para dentro de casa. Então, muitas vezes ninguém sabe sobre isso
E a vez que você vai ser consultado é a vez que talvez um parente entrou em morte encefálica e alguém está fazendo essa entrevista para saber se vocês vão doar ou não o órgão. E aí eu sempre, né, quando eu falo com os profissionais de saúde ou com as pessoas do hospital ou para alguém que, né, residente, estagiário que está passando lá com a gente, a gente não pode esquecer que a gente pode estar em qualquer lugar dessa cadeia, ou como médico, ou como equipe de, né, de saúde, ou trabalhando junto na UTI para encontrar o doador, ou eu posso estar sendo consultado porque um parente meu está sendo feito o diagnóstico de morte encefálica, ou porque eu posso estar em morte encefálica, então eu não contei para ninguém da minha família qual era a minha vontade, ou eu posso estar lá na fila de espera esperando que alguém tenha essa consciência para doar os órgãos. Então, como a gente pode estar em qualquer lugar dessa cadeia, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é pensar se eu quero ou não ser doador e avisar a família e levar essa informação para dentro de casa. Porque a gente, né, não gosta de falar de morte, mas a gente gosta de falar, né, de ajudar o próximo, de vida, e enfim, né, de ser benevolente ou não, né, ou fazer as suas considerações e avisar as pessoas da sua vontade. Então, o sistema funciona em conjunto e cada um tem o seu papel. E se você é doador de órgãos, avise sua família. Doem órgãos e salvem vidas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Esse é o meu e-mail, esse é o telefone lá da OPO. Então, se vocês quiserem ligar, tirar dúvida, né, quem é da diálise, ou os próprios pacientes, ou, né, se forem de outras equipes, as equipes sempre estão muito disponíveis a atender os pacientes para tirar o máximo de dúvidas possíveis. Obrigada. Consiga divulgar todo esse material, tá? A gente vai seguir, tá? Agora, doutora, eu vou chamar mais uma pessoa. Fique à vontade de continuar conosco, porque é uma colega sua também, tá? Talvez agora, eu já estou aqui meio arrepiada, porque de tudo que aconteceu, esse momento agora, ele é diferente, tá? Não tem como não ser. Porque a pessoa que vai falar, e eu gosto muito de falar a pessoa, né? Porque somos seres humanos, né, doutora? É médico, é enfermeira, a gente tem tantos títulos, mas nós somos a pessoa. Então, a pessoa que vem, ela tem uma experiência que nenhum de nós aqui, nós vamos ter que nascer de novo para ter, tá? Por mais próximo que seja. E só de olhar para ela, vocês vão perceber isso. Na verdade, não é necessário apresentações, mas eu vou fazer por formalidade. Mas a pessoa, Astrides Danata, ela é médica nefrologista e ela atua como nefro na região de Piracicaba. Ela é transplantada renal há anos e ela vai compartilhar a sua história conosco. Então, acho que vocês entenderam agora o porquê que eu estou tão arrepiada e muito feliz em tê-la aqui conosco na Renal. Obrigada. 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 Por favor. Que isso. Uma apresentação dessa aí. Pessoal, eu fico muito feliz de estar aqui, agradecendo o convite das meninas. Na realidade, é bem isso que a Suelen falou. Eu sou médica, sou nefrologista, mas também já estive do outro lado. Estou do outro lado. A doutora, como falou, o transplante é um tratamento, não é a cura. Então, estamos juntos do outro lado também. Tá? Falando um pouquinho da minha doença, qual foi o motivo, o meu motivo foi refluxo vésico ureteral, que na verdade é refluxo urinário, né? De uma forma simples. Eu tive na infância, já com o primeiro mês de vida, muita infecção de urina o tempo todo, febre, levava no médico, infecção atrás de infecção. Foram 7 anos de infecção urinária praticamente, sempre de repetição. E a gente era muito leigo na época, né? Não entendíamos nada, não sabíamos nada, muito menos sobre o rim. E aí entrei na faculdade, sempre quis, acho que por causa do problema renal mesmo, a proximidade com o tratamento sempre, o tempo todo.
O meu pediatra era nefro, então desde pequenininha eu cresci vendo um rinzinho na mesa do meu pediatra. E aí eu entrei na faculdade querendo fazer geriatria, e aí optei pela nefro no final, porque eu acho que foi chamando, e bem no meio da faculdade, com 24 anos, eu tive um pico de pressão, e foi lá que a gente começou a descobrir, comecei a fazer os exames, que até então não tinha ideia, né? E aí já vi uma creatinina bem elevada para uma pessoa de 24 anos. E aí na consulta com o nefro, lá de Ribeirão Preto, eu nunca vou esquecer que ele falou assim para mim: Astrid, com 24 anos, a gente pode segurar o seu rim 15 anos, mas acho que 10 é um... Pode ser que a gente consiga 10, mas se a gente segurar 5, tá ótimo. Nossa, se eu ouvir aquilo no meio da faculdade, no auge da vida, vamos dizer assim, e sem entender absolutamente nada ainda, né? E aí, foi aí que eu comecei a ter a imersão no universo da nefro, vamos dizer assim. Quando terminei a faculdade, eu optei pela nefro, e foi fantástico, porque fiz na Santa Casa, né? Uma equipe que sempre me apoiou muito, e eu consegui conviver com os pacientes antes de entrar em hemodiálise. Só que cada dia, no primeiro ano, o rim ia perdendo função, eu vi os meus pacientes, já entendendo que eu também ia estar ali a qualquer momento. Aí no primeiro ano, no final do primeiro ano, eu já estava com uma creatinina de 9, uma ureia lá de 270. E aí minha médica falou: e aí, Astrid, vamos começar. E aí foi assim. Eu chegava... É muito interessante você estar dos dois lados da moeda, porque você conhecer, né? Porque o livro fala uma coisa, mas você sentar ali é totalmente diferente. Você ouvir o tempo todo, saber: não beba água, não beba, não pode. É fácil falar, gente. Eu falo isso para os meus colegas. É tão fácil falar, tão fácil ser incisivo, mas não é fácil estar do outro lado. É muito doído, chega a doer você não poder, porque você sabe que às vezes você está numa festa, uma reunião familiar, e você se priva disso às vezes, porque você não pode beber água, né? Ou um refrigerante, um suco, seja lá o que for. Então, é você entender a teoria e você estar na prática todos os dias, né? É bem diferente. Então, e eu tinha medo também, mesmo sabendo, tudo, assim, tendo uma ideia, né, ainda estudante, do que a doutora falou. Também tinha meus medos quanto ao transplante, né? Foram 4 anos de hemodiálise, 4 anos de hemodiálise. Eu me inscrevi na fila do transplante desde o início, o que a doutora falou é perfeito. O transplante se inicia, todos os exames tentem iniciar o mais breve possível, mesmo com medo, tá? Mesmo que você tenha seus medos, suas ansiedades. Eu até quero que vocês fiquem abertos, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, a qualquer momento, qualquer pergunta, fiquem à vontade. E aí foi um transplante foi uma sexta-feira de carnaval. Tocou meu telefone, sexta-feira de carnaval. Tinha plantão a semana inteira. Já tudo organizado. Quando eu vi lá o nome que vinha de São Paulo, eu moro no interior, em Piracicaba. Quando eu vi, já comecei a chorar, porque eu falei: sexta-feira de carnaval, me ligando de São Paulo. E assim foi. Vim de Piracicaba, São Paulo, chorando de lá aqui. Aí a minha mãe falava: abre o olho, pelo amor de Deus, para. Eu não conseguia, foi compulsivo. Minha médica falou assim: qual que é seu medo? Você tem medo da anestesia? Eu falei: não, não é da anestesia. Enfim, medos a gente tem. Eu sei que vocês escutam muitas coisas, vocês veem muitas coisas, todos nós vemos muitas coisas. Eu tenho 7 anos de transplante e posso dizer para vocês hoje que eu estou na melhor fase minha do transplante. Né? Passei por muitas dificuldades, muitas dos livros, de fora dos livros, da realidade mesmo.
tive diversas internações também. É fácil? Não, não é fácil, mas vale muito a pena. Isso eu quero passar muito para todos os pacientes e os colegas. Se inscrevam, não deixem de se inscrever, não deixem. Vale muito a pena. Se preparem todo momento para o transplante. Ah, depois eu vou... Eu sempre fui muito gordinha. Na época lá, até estava bem menos do que eu estou hoje. E me preparei, comecei a fazer uma dieta. Porque você não sabe, né? E quando você está bem, às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou tão bem dialisando, eu não quero fazer. Mas entre. Eu brinco assim, às vezes é como se eu tivesse que pegar uma senha de uma fila do pão. Se você desistiu do pão, na hora que ele te chamar, depois você pega aquele pão. Mas você vai estar na fila, faça os exames, fiquem ativos. Se preparem para isso, junto com a sua clínica, com a equipe, né? Tirem sempre dúvidas, ansiedades. Assim, é muito difícil a gente ver. Eu acho que o tema do transplante é muito pouco abordado no Brasil. A gente fala em setembro. Não, a gente tinha que falar agora. É agora. É difícil falar isso, mas Natal, Ano Novo, Páscoa, infelizmente tem muito acidente, momento de festa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Eu trabalho com emergência também, gente, trabalho no SAMU. Quantos acidentes eu vejo. E, infelizmente no Brasil a gente não fala do assunto do transplante, como deveria, né? E aí você tem, no momento de dor, de uma família, ser abordado esse tema, né? Se a gente falasse mais e a gente explicasse para todo mundo, fale para sua família que você quer doar. Isso é muito importante, porque eu sou extremamente grata, sempre agradeço imensamente a doadora. Eu sei que foi uma moça de 28 anos, foi um acidente vascular e só não quis saber mais, a gente nem pode saber mais. Mas assim, a gratidão eterna a ela, mas principalmente a família dela. Imagina perder um familiar e você aceitar naquele momento imediato, não pode doar os órgãos, provavelmente foram os pais dela. Eu acredito que foram os pais dessa moça. Então, não é fácil sentar do outro lado, não é fácil. Todos os dias você fala assim, mas eu detesto estar aqui, a máquina é ruim para mim. Não. A máquina, pelo contrário, vocês têm uma condição de diálise fantástica, né? Máquinas muito boas, equipes muito boas e mantém a gente. São elas que nos dão vida, são elas que permitem a gente estar bem com a nossa família. É um tempo que eu tenho que estar aqui, é um tempo. Mas eu perdi minha manhã, minha tarde. Não, você ganhou a noite, você ganhou mais uma semana, você ganhou mais um mês, mais um ano com a sua família. Então é nisso que a gente tem que pensar, né? Por enquanto, e hoje a gente tem uma tecnologia cada vez melhor, que te dá uma condição e qualidade fantástica. Eu estou voltando até, né? Estava contando para a Cris, eu estou voltando de uma viagem, faz 3 dias que eu voltei, que eu consegui ir. Quando a minha médica falou assim, vamos começar a diálise, eu virei para ela e pedi que ela me deixasse viajar. Ela quase me matou, né? Quase entrando com o pé na diálise, podendo passar mal, mas... Ela falou, para onde? Eu falei assim, para Paris. Paris. E aquela viagem, gente, foi uma despedida da vida. Aquela viagem, por mais que a gente soubesse da teoria, eu tinha muito medo. Que nem a doutora falou, a gente pode estar em qualquer lugar da cadeira, atrás da cadeira, atrás da mesa, ou sentado na cadeira. Então, a gente é ser humano também. Então, eu tinha meus medos. E eu fui, mesmo andando devagarzinho, porque eu tinha falta de ar, mesmo com todas as dificuldades, porque eu não sabia se eu voltaria. E eu acabei de voltar de lá, dizendo para vocês que eu
foi uma viagem de gratidão. 11 anos que eu ganhei fazendo 4 anos de hemodiálise, 7 anos de transplante, enquanto esse rinzinho permitir e toda a tecnologia que hoje a gente tem, nós temos que viver qualidade mesmo, né? E não desistam, sejam fortes. Isso aqui, a diálise é um complemento à vida da gente. Essa tecnologia, a ciência, hoje as informações estão tão globalizadas, você vai num congresso, né, eu até tive também com o pessoal no brasileiro, você vê que a informação está cada vez mais bem divulgada e sai um novo estudo, o mundo inteiro se adequa e adere às novas informações, então só qualidades, boas informações, medicamentos. O pós é fácil? Não. Te falar que o meu deu tudo errado. Eu fiquei, a média aí de você ficar num pós-transplante, uma semana, 10 dias, sei lá, até menos. Eu fiquei 65 dias internado. Nem eu acreditava em mais nada. E tô aqui para contar para vocês um pouquinho só disso, que vale a pena. Não deixem de se inscrever, não deixem de acreditar e se preparem não só fisicamente, mas emocionalmente, porque vale muito a pena. Acho que é isso. Queria só mostrar a fotinha, esse aí foi do dia do transplante. Aí, tava comendo depois, cheio de acesso, era na UTI lá. E aqui... opa. E a outra foi imediata... E a outra foi bem depois que eu abri o olho, depois do transplante lá. Minha mãe falou assim que a única coisa que eu falava era: eu posso beber água, eu vou conseguir beber água. Acho que é isso.